Boa noite, meninos, tudo bom? Espero mais uma vez que esteja tudo bem com vocês, meus alunos, com a família de vocês. Eu por aqui também continuo em quarentena, contando nos dedos 36 dias trancada dentro de casa, né? O máximo que eu vou é numa farmácia. Meu passeio hoje é uma farmácia ou um supermercado, porque como meus pais são idosos, sei o que vou fazer. Nossa aula de hoje, nós vamos falar de poder familiar, vamos falar de guarda, de adoção e de tutela, certo? Vamos ter alguns casos práticos e vamos falar, inclusive, de um caso bem recente que está acontecendo e está em todos os canais da televisão, tá bom? Espero que seja proveitoso para vocês. Estarei online, tanto no WhatsApp, nosso grupinho que nós fizemos, né, para a gente se comunicar melhor, para a gente ficar mais próximo, para a gente matar mais a saudade. E também estarei online na plataforma, tá bom? Acompanhando o fórum de presença ou de dúvida, certo? Bom, gente, eu queria iniciar a aula de hoje falando de um caso triste demais, que é o caso da criança Isis, de nome Isis Helena, que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo. O corpo dela está desaparecido há mais de 50 dias. Ela morava na casa com a mãe e com os avós maternos. E a mãe, se eu não me engano, semana passada, no dia 17, foi presa, né? Acusada do homicídio, mas nada comprovado ainda que tenha sido ela. Nessa semana do dia 20, ela deu um depoimento, mudando o que ela tinha dito, assumindo a autoria do crime. Então vamos lá, o que foi que aconteceu? Quem é a Isis? A Isis é uma criança, está na sua primeira infância, né? Tem 1 ano e 10 meses. Ela nasceu prematura e com outros problemas, se eu não me engano, microcefalia, ela tomava medicação controlada, esse tipo de coisa. A mãe disse que um dia foi sacar um dinheiro na lotérica com a avó e que deixou a criança com o avô. E quando voltou, o portão estava aberto e a criança não estava mais em casa. Essa foi a primeira versão, né? Deixando claro que há mais de 50 dias a criança está desaparecida, né? Supostamente o corpo da criança. Então, no dia 17, a polícia resolveu decretar a prisão, né, da mãe. No momento eu não lembro o nome da mãe, nem quero lembrar. Uma pessoa que faz isso com a filha. Aliás, não posso julgar, né? Não foi desmembrado ainda o que aconteceu nesse caso que a gente está comentando. Então, depois dela presa, ela resolveu mudar o depoimento dela. Ela disse que o que realmente aconteceu foi que numa noite anterior, ela tinha dado a medicação da criança e tudo, e deu a mamadeira da criança, colocou a criança para dormir, de barriga para cima, e foi dormir. Quando acordou no outro dia, que pegou na criança, a criança estava gelada e com a boca, né, como se tivesse muito babado. Se assustou com aquilo tudo e botou o corpo da criança na mochila e jogou o corpo da criança no rio. Foi o que ela assumiu agora, já depois de presa. Ela mudou o depoimento dela. Então, a polícia está investigando, tem o envolvimento do Conselho Tutelar, tem o envolvimento do Ministério Público, que é o detentor da ação, do juiz, do menor, né? E vão investigar até descobrir a real, né, a situação real do que foi que aconteceu.
Então, gente, a gente vai iniciar nossa aula. Vamos falar primeiramente do poder familiar e depois eu falo para vocês por que eu quis falar. Primeiro eu quis falar do caso da criança da Isis, para mostrar o quanto a criança é um ser que não tem autodefesa, né? Como a gente sempre fala desde o começo, é um ser em desenvolvimento, tem que ser protegido, né? E depois enquadrar um pouco com relação ao poder familiar. Antigamente, o poder familiar ele era chamado de poder pátrio poder, né? E essa nomenclatura ela ficou lá para trás com a Constituição, em especial de 88, né? Em especial com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90. Porque pátrio poder quer dizer o quê? Que o poder é do pai, né? Que o pai é quem manda e quem comanda. E no final, já chegando para a gente chegar na nomenclatura de poder familiar, a mãe era uma assessora do pai. Mas no início, nem isso não existia, esse assessoramento. O pai era quem comandava a família, né? Então era um autoritarismo patriarcal. Hoje a nomenclatura poder familiar também ainda é contestada por algumas doutrinas pelo fato do poder, né? Do poder que a gente fica pensando que é mandar. Existem alguns autores que usam poder de proteção, poder parental, poder autoridade parental. Família. Constituição Federal, no artigo 226, dita que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Desse modo, destaca-se que a lei suprema efetiva a responsabilização por parte do Estado para garantir o funcionamento e o alicerce familiar de maneira adequada. Então, existe o poder familiar, que é do pai e da mãe, né? A gente vai ver um pouco mais na frente. Mas é dever do Estado assegurar que o pai e a mãe vão exercer esse poder familiar de forma correta. Ainda dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção integral, bem como todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, deve ser preservada de maneira eficaz, inclusive com relação ao seio familiar apropriado para o desenvolvimento dos infantes. Neste sentido, o ECA prevê que a base familiar é de significativa importância para o desenvolvimento da criança, com o fito de ajustar o físico, mental, moral, espiritual e social, resguardando sempre a dignidade dos menores. Então, a gente tem vários conceitos de família, e o conceito de família, ele não vai parar, ele vai evoluir de acordo com o tempo. Em especial, agora a gente vê diversos tipos de família, né, gente? A gente vê família de todo quanto é jeito. No ECA tem o conceito de família natural, né? Entende-se lá no artigo 25, bem aqui. Ó. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, é aquela microfamília ali formada pelos pais e pelos filhos. A gente tem a família monoparental, que é quando ela é formada, por exemplo, pela mãe solteira, né, e pelos filhos. Em 2009, surgiu o conceito de família extensa, que está lá no parágrafo único, né, aqui do artigo 25. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive. Então, existe esse fator, que é a convivência, mas existem outros fatores também importantes, que são os vínculos de afinidade e afetividade, certo? Então, são os parentes próximos que a criança convive e que tem vínculo de afinidade e de afetividade. Um tio que não tem nenhuma, que nunca viu a sobrinha,
Ele faz parte da família extensa? Não, ele não faz parte da família extensa. Agora, um tio que convive, que pega a sobrinha no colégio, que às vezes é até o padrinho da sobrinha, que leva a sobrinha para passear, que leva a sobrinha para viajar, que convive, que a sobrinha gosta, tem afetividade, tem afinidade com ele. Ele faz parte dessa família? Sim, ele faz parte dessa família, né? Então, tem as famílias substitutas provisórias, que são aquelas que exercem a guarda ou a tutela, que são conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tem a família adotiva, né, que é uma família que não tem nenhum laço de sangue, porém ela exige o maior dos maiores vínculos, que é a afinidade, a afetividade e o amor. Tem a família recomposta. Qual é a família recomposta? É, por exemplo, o pai já se separou da mãe e tem os filhos do pai moram com ele. Aí o pai morre, aí os enteados ficam com a madrasta se casa com a outra pessoa. Então, vínculo nenhum de sangue tem, porém é uma família que está se recompondo, é uma família recomposta, certo? E tem a família multiparental. Esse termo foi utilizado, né, para se referir às quando você vai fazer na certidão de nascimento da criança, 2 pais, 2 mães, né? Que é já a gente adentrando aqui no caso da união homoafetiva. Eles podem ter filho, eles podem adotar, eles podem constituir família? Podem sim. Já foi considerado pelo STJ que a união homoafetiva é uma união estável, certo, gente? E o poder familiar? O que é o poder familiar? É um conjunto de direitos e deveres atribuído aos pais, tanto à mãe como ao pai, em relação aos filhos menores e não emancipados, com relação à pessoa deste e seus bens. Então, o poder familiar é exercido tanto pelo pai como pela mãe para garantir todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, certo? Inclusive no que tange aos bens que eles porventura venham a ter. O artigo 21 diz que o pátrio poder familiar, será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade jurídica competente para a dissolução de divergência. Nesse caso, um casal que é separado e não está concordando com relação a alguma coisa, né, dos filhos, o horário de visita, o colégio que vai estudar, não consegue chegar no consenso, procura o juiz para tentar resolver. O poder familiar, desse modo, encontra guarida nas disposições legais que viabilizam os direitos fundamentais inerentes à pessoa em fase de desenvolvimento, tal como a criança e o adolescente. Então, gente, a gente encontra fundamentação legal no Código Penal, no Código Civil, e na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o poder familiar, certo? Ele não é um direito do pai, ele é uma obrigação e é irrenunciável. O pai e a mãe, eles só perdem o poder familiar por decisão judicial, certo? O artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda o interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais. Destarte, o poder familiar atualmente não é mais aquele de submissão, como a gente falou no começo, a figura do pai, que poderia inclusive abusar sem ser punido. Hoje não pode, gente, de jeito nenhum. O pai não pode castigar o filho? Pode, mas castigos moderados. Por exemplo, ele pode colocar o filho no cantinho da consciência, ele pode dizer que nesse final de semana o filho não vai no parquinho, ele pode dizer para o adolescente que nesse final de semana ele não vai ao cinema, por, né,
pelo mau comportamento. O que é que ele não pode? Ele não pode dar pisa de cinto, ferir, bater na cara, botar de castigo de joelho no milho que existia antigamente, até ferir o joelho. Então, isso tudo é vedado hoje pela lei. Nos tempos atuais, do direito dever dos pais em educar, amar, favorecer a proteção, respalda-se na conduta de pai e mãe em direitos iguais de exercer a função de agentes principais na formação da família no todo. Havendo abuso ou desrespeito a um dos direitos que possui a criança ou adolescente, ou havendo descumprimento dos deveres inerentes aos pais, poderão ser tomadas algumas providências, dentre elas a suspensão, a perda ou a extinção do poder familiar, certo? Então, se eles descumprirem, né, se eles abusarem, se eles não respeitarem os direitos fundamentais, ou se tiver uma sentença que obrigue eles a perderem esse poder, né, eles vão perder os filhos para uma família substituta, tá certo? A perda do poder familiar é a forma mais grave de destituição do poder. Gente, a perda do poder familiar, ela só ocorre em último caso. O Estado e a sociedade, através dos seus órgãos, eles vão estar sempre tentando inserir a criança e o adolescente no seio da sua família natural. Só em último caso, quando se vê que não tem possibilidade, que aquilo não é bom para o menor, é que eles vão em busca de uma família substituta. Então, a perda do poder familiar é a forma mais grave de destituição do poder familiar e se dá por ato judicial, quando o pai ou a mãe castigar imoderadamente o filho, deixá-lo em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes ou incidir de forma reiterada no abuso de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens do menor. Tem um outro caso também, que é quando o detentor do poder pátrio comete crime contra o outro detentor do poder pátrio ou contra os seus dependentes. E a gente vai ver isso escrito mais um pouquinho na frente. Esse direito pode ser pleiteado por qualquer parente ou pelo Ministério Público, cabendo ao juiz adotar as medidas que melhor atendam à segurança do menor e de seus bens. Então, gente, continuando, né? Cumpre esclarecer que na perda do poder familiar, o vínculo biológico permanece. O que é retirado é apenas o dever que o pai ou a mãe têm de gerir a vida do filho. Porque, na verdade, quando a perda do poder familiar, ela só vai acontecer realmente com a adoção, né? Quanto for guarda, não se fala em perda de poder familiar. Quando se for tutela, você pode até falar na perda ou na suspensão, né? Mas quando você fala na adoção, você tem a certeza de que não existe mais o poder familiar com relação à família biológica. O direito de requerer e o dever de pagar alimentos são mantidos. A única forma de romper o vínculo biológico é por meio da adoção ou colocação do menor em família substituta. A suspensão do poder familiar é uma restrição no exercício da função dos pais, estabelecida por decisão judicial. Nós estamos falando da suspensão. E que perdura enquanto for necessário aos interesses do filho menor. Quando é que acontece essa suspensão? Quando, por exemplo, os pais são condenados a mais de 2 anos de detenção, quando os pais somem, certo? Dá-se quando um ou ambos os pais abusam da autoridade que possuem em relação aos filhos menores, falta com dever a eles inerentes ou arruinam os bens do filho, castigo moderado e abandono. Então, quando eles deixam isso acontecer, né, não cumprem com os deveres inerentes à obrigação do poder familiar, ou quando eles somem por algum motivo, ou quando eles aparecem só de vez em quando, ou quando eles realmente abandonam, há essa suspensão para só depois poder se falar em perda, certo? A suspensão pode se dar em relação a um filho ou a todos eles, sendo
o caso de mais de um. Como, por exemplo, do que pode gerar a suspensão do poder, temos a constatação do trabalho pelo menor em ocupação proibida, ou que coloque em risco a saúde ou até mesmo a sua vida. Ou quando o pai e a mãe é condenado por um crime cuja prisão exceda 2 anos. A gente acabou de falar, né? Quando exceder 2 anos que ele vai ficar preso, ele tem esse poder familiar suspenso. Ele não perde, gente. Ele está temporariamente sem esse poder familiar, tá bom? Quando ele some, a perda do poder familiar, ela nunca vai se dar sem uma decisão judicial, sem um processo contraditório de ampla defesa, tá bom? Nem a suspensão. A suspensão do poder familiar pode ser revista e moderada pelo magistrado ou pela parte interessada, desde que haja mudança na situação e nos fatos. Então, quer dizer, ela não é permanente, ela é provisória, ela pode ser a qualquer momento revista pelo magistrado, se os pais demonstrarem que têm capacidade de retomar o seu poder familiar.